Ah, é? Não, sem problema. O bom da gente ter, assim, dois encontros, né, dá para perder um dia e acabar fazendo no outro, né? Uhum. Mas beleza. Bom, de novo, queria agradecer vocês, né? Boa noite, tá bom? Boa noite. Sejam todas Boa bem-vindas, noite. né? E vamos Boa lá. noite, Flávio. Boa noite para todas, né? Vamos lá. Espero que tenham tido uma ótima semana, tá? E vamos lá, então. Eu acho que eu só me esqueci de falar para vocês, semana passada, eu acabei lendo lá um pouco do TCLE, né? Mas acho que só faltou eu deixar um pouco, depois eu ouvi um pouco a gravação, acho que faltou eu ser um pouco mais enfático, até por uma questão de protocolo, do próprio processo, tá? Eu não sei se vocês iriam perguntar isso em algum momento, mas eu só queria deixar claro que, pelo fato da gente estar fazendo, é um projeto de mestrado, é uma investigação que eu estou fazendo, tá bom? É uma proposta de investigação, tá? E aí, por conta disso, esse encontro nosso aqui, ele não tem um certificado, tá? Por conta que a proposta é uma investigação, é uma pesquisa, tá? Mas lá no final, eu vou disponibilizar para vocês uma declaração minha, tá? De reconhecendo que vocês participaram do meu projeto de pesquisa de mestrado, tá bom? E aí eu vou encaminhar isso daí para vocês, tá bom? Acho que só faltou deixar claro isso, que faltou a minha fala, porque depois, como isso fica gravado, eu depois tenho que responder por isso, tá? Hoje eu mandei para vocês o TCLE assinado. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ver no e-mail, mas independente se vocês tiveram oportunidade ou não, duas coisas. Veja se vocês receberam. Se não recebeu, pode ser que o seu e-mail que eu tenho aqui no meu registro, quando vocês fizeram lá o cadastro, está errado, tem algum problema. Então, se não recebeu, depois me manda um aviso. Ó, Flávio, eu não recebi, tá? Aí eu reenvio de novo, eu confirmo o e-mail e envio novamente. Outra coisa importante é verificar se o nome está correto, porque eu peguei o nome que você fez a inscrição lá, eu copiei e colei. Então, de repente, às vezes o nome está suprimido ou está abreviado e você trabalha com o nome por extenso, você me retorna também, eu faço a correção e reenvio de novo, tá? Tudo bem? Então, só para a gente fechar com isso daí. Bom, aproveitando, então, eu vou falar um pouquinho hoje, a gente hoje vai mexer algumas coisas legais, né? E vamos lá. Mas antes de tudo, eu queria começar a conversar com vocês para fazer uma introdução do que é o STEM, né? Eu vi que alguns de vocês responderam que sabem, né? O que é, ou o que é de forma parcial o que é o STEM, mas acho que é legal a gente falar um pouquinho disso aqui hoje, né? Para deixar até equalizado. Então, basicamente, o STEM, né, ele se trata de uma abordagem, né, uma metodologia, eu prefiro tratar como uma abordagem, tá? Porque eu acho que a metodologia é um pouco mais extensa, mas é uma abordagem que ela visa engajar os alunos em algumas atividades práticas que vão envolver o conhecimento deles de forma criativa, tá? Então, basicamente, o STEM ele começa com essa ideia, né? E o processo de envolver STEM com as áreas é porque o STEM, ele é, na verdade, um acrônimo, né? Das palavras em inglês ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, tá? Mas nem sempre envolver essas 5 áreas do conhecimento é necessário. Você não precisa... a ideia de você aplicar STEM dentro de uma sala de aula, você não tem que rigorosamente colocar todas essas disciplinas, todas essas áreas do conhecimento dentro do contexto. Você pode trabalhar apenas com ciência ou com matemática, enfim, tá? E aí, a aplicação de STEM, de modo geral, ela visa... você tem que desenvolver um planejamento, porque aquilo que você vai aplicar junto com o aluno, ele tem que estabelecer uma ponte, ou seja, estabelecer um conhecimento, né? Um significado, tudo bem? E a aplicação do STEM, de forma resumida, a gente pode deixar ele como um desafio pontual dentro da sala de aula, ok? Ou a gente pode trabalhar como projeto.
Projeto, na verdade, são os que são mais recomendáveis, né? Porque eles, inclusive, envolvem várias áreas do conhecimento e eles envolvem outras habilidades dos alunos que a gente gosta de desenvolver ou que nós gostamos de desenvolver, né? E até por ele envolver outras áreas e ter uma amplitude maior dentro do ambiente acadêmico, tá? Aqui, papapá. E aí, mas como é que surgiu? De onde que veio o STEM, né? De onde que veio esse negócio? Bom, essa proposta de STEM, ela nasce nos Estados Unidos, lá na década de 90, quando o ambiente educacional detecta que os alunos eles acabam perdendo o interesse pelas áreas do conhecimento. Ou seja, a capacidade de entendimento, de evolução, de criatividade do aluno vai se perdendo, né? Se perde e aí surge essa proposta de STEM no contexto educacional, que envolve essas 5 áreas do conhecimento, que busca resgatar essa visão de investigação por parte do aluno, retomar o protagonismo dele, né? Só que como é que eles vão retomar isso? Então, eles pensam no STEM como uma ferramenta, né, uma proposta de abordagem, aonde eu vou agora trabalhar problemas do cotidiano, problemas do mundo real com esses alunos, dentro do ambiente escolar, trabalhando de forma interdisciplinar com as outras disciplinas. Então, basicamente, eu estou envolvendo ali as áreas de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, artes e matemática, né, dentro do contexto escolar. E trabalhando de forma de projeto ou de forma pontual, tá? E aí, a gente pode, fazendo uma análise bem simples, que STEM, ele está bem associado, ele está bem relacionado com as áreas do conhecimento, com as áreas com a grade curricular, por assim dizer, e com qualquer nível escolar, desde o ensino infantil até o ensino superior. Aí você vai falar, então, Flávio, mas aí eu vou trabalhar com tecnologia no ensino infantil, a criançadinha pequena, não é o foco nosso aqui, mas estou dando só um exemplo, depois a gente vai migrando para cada área. A criançada, eles não sabem mexer no computador, é verdade, mas existem atividades computacionais chamadas desplugadas, não sei se é de conhecimento de todos, mas são recursos que desenvolvem o pensamento computacional, né? E que, de certa forma, isso é uma tecnologia, tá bom? Então, eu até costumo brincar, né? Aquela brincadeira de fazer avião, né? E jogar, e o que está envolvido ali, né? Se a gente começar a pegar e começar a relacionar algumas coisas, além da brincadeira, o que tem mais envolvido ali? Tem um monte de coisinhas, tem um monte de detalhes, tem matemática, tem ciência, tem arte, porque você, dependendo da dobradura, e aí você pode fazer alguma dissertação, um relatório de como fez, usando a língua portuguesa, né? Tentar depois fazer uma abstração disso, tradução disso para o inglês, e procurar relacionar as outras áreas, tá? E aí a gente pode explorar isso para as outras áreas, para os outros níveis escolares, o Fundamental 1, com suas particularidades, o Fundamental 2, que é um dos focos nossos, e o ensino médio também. E até na faculdade, até no ensino superior, né? Algumas experiências, algumas observações que eu tenho feito, não é o foco, mas quando eu olho para trás, eu vejo que até no ensino superior, o uso do STEM tem a sua aplicação, né? Um exemplo muito claro que eu falei no nosso primeiro encontro, quando eu tinha aula lá de matemática discreta, parece que foi isso que eu falei para vocês, e aí aquela dúvida, né? Mas eu vou usar isso aonde? Aí o professor falava, olha, eu não sei onde você vai usar, mas eu sei o que tem que te ensinar. Então, né? Aonde que eu uso isso no mundo real, né? Por exemplo. Então, tem as suas aplicações lá também. E uma das coisas legais que eu acho no STEM é que a gente sempre faz uma problematização. A gente sempre cria um problema. E muitas vezes a gente pode ficar pensando assim, nossa, mas que problemas são esses que eu vou criar? Bom, quando a gente está, às vezes, no processo inicial, a gente está startando uma ideia, às vezes nos falta um pouco de criatividade. Mas vocês já ouviram falar de uma agenda da ONU 2030? Já.
Isso, legal. O que tem lá? De forma bem superficial, tem 17 objetivos que o planeta, né, a humanidade, a sociedade, né, tem que resolver para que a gente possa ter uma vida mais sustentável e possa. Então, tem problema lá de diversas ordens. Eu acho impossível não ter um problema lá que nós não tenhamos ali na nossa localidade, o entorno da escola que nós trabalhamos. Inclusive, eu tenho usado esse pano de fundo nos últimos anos para poder nortear as minhas aulas de tecnologia, para ter ideia. Eu tenho usado isso, né? Então, eu tenho colocado para o pessoal. O que vocês pensam de colocar isso aqui? Já pensou nesse problema, né? A distribuição de remédios é um problema, tornar a distribuição de remédios mais equalitária, mais profunda, né? Ao invés de ficar de forma rasa. E o que dá para a gente pensar de forma tecnológica, né? Mas existem N problemas lá. Por exemplo, a conservação da água, né? A conservação dos rios, que muitas das cidades são cortadas por um córrego, por um rio, né? E tem muita coisa ali. A gente pode, por exemplo, buscar ações onde a gente pode tentar medir a qualidade da água, né? A translucidez da água, que é um parâmetro da qualidade da água, né? Existem algumas situações que a gente pode desenvolver um medidor de ppm, que é partículas por milhão, de forma muito simplista, e dá-nos uma visão muito superficial, mas a ideia não é ser assertiva, é despertar no aluno essa indagação, essa exploração por um problema que está circundando ele ali, que está próximo dele, tá? Então, o STEM, ele tem essa pegada, tem essa finalidade, tá? E também, o STEM, ele está de olho em desenvolver habilidades nas pessoas, nos alunos, para prepará-los para o século XXI. Por que isso? Como assim? Bom, perceba que a cada semana, a cada ano, a cada década, ou o tempo que você quiser mensurar, maior ou menor, a sociedade, de modo geral, ela avança tecnologicamente. Ela avança em alguma área. Medicina, ciência, sociologia, né? N áreas. E percebemos que cada área dessa está precisando cada vez mais de pessoas criativas, né? Cada vez mais pessoas críticas, que desenvolvam o pensamento crítico, né? Que sejam didatas, enfim, algumas habilidades que são necessárias para o século XXI. Tá? E essas habilidades, elas são potencializadas também com o STEM. Então, questões que vão trabalhar a interatividade, a autonomia, a construção, criar, testar, solucionar problemas, interpretar essas coisas, né? Aplicar elas e trabalhar em grupo, elas são muito legais, que elas, STEM busca resgatar esse processo, tá? E o STEM vai tentar buscar a potencialização disso, quando não resgatar esse processo, tá? E aí, a ideia de se estudar STEM, né? Tentar investigar, né, se STEM é aplicável dentro do contexto escolar, principalmente nas nossas escolas, nos nossos alunos, tá? Respeitando de forma cada um com a sua regionalidade, cada um com a sua trajetória. Então, eu gosto de STEM porque STEM não fala só de computador, não fala só de celular, não fala só de altos processos matemáticos, não, ele envolve tudo. Né? Ele envolve desde a observação da chuva, né? O que acontece, quais os fenômenos que estão ali envolvidos, até os mais simples e os mais sofisticados, tá? Então, eu gosto bastante de STEM por conta disso. E aí, a grande questão, né? A pergunta, a grande investigação será que STEM tem aderência com a BNCC, que recentemente foi lançada, né? E querendo ou não, né? Aqui não é o caso da gente criar falar sobre a BNCC, porque a gente sabe que ela tem as suas particularidades, mas de modo simplista,
aonde que eu quero chegar com o STEM? A BNCC, ela, de forma bem simplista, ela é um documento normativo que ela traz lá um conjunto, é um rol, um portfólio de habilidades, né, e competências, certo? Então, a gente tem lá aqueles códigos, né, eu não sou um especialista em BNCC, estou aprendendo também, e nós temos tudo aquilo lá. Só que a BNCC, ela não diz como fazer. E também, eu, Flávio, entendo que não é o papel dela, porque daí perceba que você tem um aluno que está lá no sul que tem uma trajetória, você tem um aluno que está aqui no estado de São Paulo que tem outra trajetória. Se a BNCC for dizer como tem que ser feito, ela vai criar uma situação, tá? Então, a BNCC ela é bem aberta nesse sentido. E aí é que entra a proposta do STEM que eu estou propondo, né? É pegar essas competências, essas habilidades da BNCC e explorar por meio da abordagem STEM como é que eu desenvolvo elas, como é que eu resgato. Porque o que está ali na BNCC, ela é apenas a formalização, vamos dizer assim, apenas a organização em um documento do que nós fazemos hoje, do que nós fazíamos ontem e do que nós fizemos no ano passado, do que nós fizemos em 2015, tá? E perceba que o que está mudando ali? De certa forma, não muita coisa, tá? E aí é que entra o legal do STEM, que ele vai resgatar essa criatividade, essa interdisciplinaridade que eu estava falando um pouquinho para vocês aí. Tudo bem? Com essa pequena introdução que eu falei para vocês de STEM, alguém tem uma dúvida? Ou tipo assim, eu achava que STEM era uma coisa, ou de repente STEM eu achava que era menos, que era mais. Se quiser falar, fique à vontade. Senão eu vou continuar. Tudo bem, então? Tranquilo? Bom, então, a primeira coisa, a primeira provocação, então, que eu queria fazer com vocês hoje, né, nesse encontro aqui, eu queria lançar uma pergunta para vocês. Depois dessa pergunta, eu vou apresentar uma ferramenta para vocês, mas eu queria ter um feedback para vocês, primeiro de uma pergunta. Eu vou colocar aqui a pergunta no chat do nosso encontro, mas eu vou refazer ela também. Eu vou editar ela aqui. Opa! Então, né? Opa! Deixa eu colocar aqui. Maravilha. Então, ó, eu queria que vocês participassem um pouco com a contribuição de vocês com base nessa pergunta aqui. Professora, como você entende a criatividade e a interdisciplinaridade em sala de aula hoje? Como é que você entende esses dois pontos aqui, a criatividade e a interdisciplinaridade em sala de aula? Aí eu gostaria que vocês falassem um pouquinho. Porque é uma investigação minha, né? Quem poderia? Flávio, você quer que fale da criatividade? Pergunta, por favor. Você está me ouvindo, Flávio? Vamos lá. Viviane, fale você primeiro. Estou te ouvindo. Tá. Pode falar. Você quer saber da relação da criatividade com a interdisciplinaridade ou de forma... Elas têm que obrigatoriamente estar relacionadas ou não? Não. Como é que pode ser do jeito que você quiser? Tá. Como é que você enxerga? Como é que você entende isso? Tá. Vou deixar a Cíntia fazer a pergunta, depois eu me coloco, então. Tá bom, tudo bem. Pode falar, professor Cíntia. Só para repetir a pergunta, professor, por favor. Sim, pode deixar, eu repito. Professoras, né? Como você entende a criatividade e interdisciplinaridade em sala de aula? Olha, sinceramente, eu entendo como uma forma muito árdua, porque para a gente ter a criatividade, a gente precisa ter apoio da escola para poder fluir as coisas. Eu tiro por mim pelas minhas turmas, né? Assim, uma turma, eu gosto muito de trabalhar os crash com 4º e 5º ano da turma, que são um pouquinho mais maduros, e porque eles têm a facilidade de levar os equipamentos para a escola ou estar online. E ser criativo com eles é uma delícia, só que tem um limite. Tá. Porque eu barro em pais,
eu barro em parceria de internet. Tu tem a ideia, tu se está motivadíssima para a ideia, bora colocar em prática. Não tem internet, o celular da mãe não vai estar disponível, e assim por diante. Então, a gente já vai pelo lado B. Quando você fala de aula desplugada, eu acho essencial a aula desplugada. Por quê? Você vê que os nossos atuais, a geração atual já nasceu dentro da tecnologia. E por ter essa facilidade que nos permite dizer que a facilidade nos obriga a entrar na linha deles, porque a escola não pode se tornar tecnológica, já que eles vêm de uma tecnologia. E quando eu trabalho, assim, geralmente com eles, a gente tem muita parceria, principalmente com o quarto ano. Quinto ano já chega um pouquinho a ser preguiçoso, mas é uma preguiça gostosa, porque tu começa a incentivá-los, a instigá-los, digamos assim. Eu estou numa missão com eles, a aula desplugada, no caso. Você falou da questão da criatividade. Da criatividade, mas antes disso, na sua fala, você falou que eles são difíceis de manipular, os computadores, né? Ah, tá. Concordo. E eu tenho um problema muito grande com relação a isso, porque nossos computadores são computadores com mouse, eles estão acostumados com o touch da tela. Olha que... Aí quando tem o touchpad do computador, eu tenho que desativar, porque é como se fosse uma mesa de jantar para eles, sabe? Alguma coisa assim. Porque eu já peguei até chiclete, digamos assim, alguma coisa caída. Lápis, a ponta, aí eu já desativo. Mas, assim, eles são muito mais inteligentes do que a gente, quando a gente menos espera. E a sacada da criatividade, ela está aí nessa dispersão deles. Como fazê-los ter a paixão. Eu estou numa missão agora na escola. Eu faço parte da Universidade Federal do ABC, num projeto de extensão da Antártida. Acho que eu falei isso para você no outro encontro, se não me engano. Semana passada. Eu acho que eu falei. E eu estou num desafio muito grande. Você não vê o conteúdo da Antártica no livro didático. Você não vê. Não tem. Não tem. De qualquer série não tem. Tem a Amazônia, falar de queimada, mas a Antártica em si não tem. De lado. É deixada de lado. Entendi. Então, a gente vai para umas pesquisas, tá? E eu comecei a falar com eles sobre. Eles ficaram super ansiosos, curiosos. Mas só que para eu chegar na criatividade deles, eu precisei colocar os Scratch de uma forma diferente. Vocês vão criar. Mas antes de criar, a gente vai entender um pouquinho. Então, a pesquisa para eles hoje, agora, nesse momento, para essa semana, para a semana que vem, é pesquisar sobre a Antártica. Qualquer coisa que seja sobre a Antártica. Curiosidade, vamos pesquisar o urso polar, vamos pesquisar o pinguim, vamos pesquisar. Eu falei para ele, lixo da Antártica. Tem lixo, tia, lá? Nem te conto, mas tem. Aí já veio umas mães comigo, tipo, professora, é só a mesma palavra Antártica? É porque o meu filho está muito curioso, ele quer participar disso, professora. Então, ela me deu já o que eu quero. Entendi. Quando eu já tenho a parceria da mãe, a criatividade do professor fica melhor para fluir. E ele consegue fazer. Tá. Ele pode não alcançar, mas ele consegue fazer. Toda a importância do professor em sala de aula não é só dar aquele estalo da criatividade de qualquer assunto. Não existe escola sem família. Você fica com seus alunos 4 horas pela manhã ou pela tarde, mas se não tiver em casa a parceria, não tem como. Não tem. Entendi. E é aí que fica a sacada da criatividade. E quando você é instigado com um estalo, como dessa mãe chegou comigo e disse, meu filho está muito curioso, ele está doido pesquisando, professora. Perfeito. Eu cheguei num, é igual Rádio Cipó, eu vou chegar em outros. É mais por aí. Tá jóia. Muito obrigado, professor Cíntia. Quem mais pode falar um pouquinho, então, sobre a criatividade e a interdisciplinaridade em sala de aula? Flávio,
Eu vejo a interdisciplinaridade tem a ver com uma estratégia educativa que a gente usa, né? Então, sair do nosso mundinho e ampliar o conhecimento com outras áreas, né? Então, criar projetos e formas de aprendizagem que não seja só de uma disciplina, mas de uma maneira integrada, até para o aluno entender na prática como que ele pode colocar aquele conhecimento de uma matéria e criar relações com outras, né? E não necessariamente eu preciso ter a criatividade e a interdisciplinaridade andando ao mesmo tempo juntas, de mãos dadas, né? Então, tudo vai depender do projeto, da proposta e tudo mais. A criatividade, ela é uma competência socioemocional e ela é desenvolvida no aluno pela neurociência, né? Então, a gente estuda a neurociência para poder desenvolver a criatividade e trazer ferramentas para que esse aluno possa ter aí elementos suficientes para a vida dele, para ele conseguir, de situações simples, buscar respostas complexas. Então, para o aluno ser criativo, ele precisa ter repertório. Quanto maior o conhecimento dele em diferentes áreas, em diferentes assuntos, mais capacidade de conexões e melhores resultados criativos. Eu gosto muito de usar o exemplo do Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci era um grande gênio, extremamente criativo, porque ele criava essas conexões entre ciência, matemática, arte e todas. Para mim, ele é o mestre do STEAM, né? Ele é o maior exemplo de STEAM que a gente tem aí na história, porque ele realmente colocou em prática todos os conhecimentos para construir todos os elementos que ele construiu na vida dele. Legal. Então, quando a gente pensa nessa interdisciplinaridade, com a criatividade, eu penso em Leonardo da Vinci, mas não necessariamente o tempo todo elas acabam acontecendo de mãos dadas. Correto. Entendi. Ótimo. Obrigado, professora. Imagina. Quem mais poderia também? Eu faço, na escola tem feira de ciências, e aí um ano eu disse para eles assim, estava trabalhando sólidos geométricos no 6º ano, digo, pessoal, o que nós poderíamos fazer para a feira das ciências? Nós estamos trabalhando sólidos. Ah, senhora, a gente podia pegar os sólidos pelo mundo. Beleza. Aí, então, eles se dividiram em grupos, e aí cada um pegou a pirâmide, pelo mundo inteiro, tá? E aí, o que eu digo? Tá, cada um escolheu o seu sólido, qual é o local, aí a gente estudou a história, a geografia, a matemática, e aí todos os professores de história e geografia, mas, Gislaine, tu tá dando história? Eu digo, eu não tô dando história. Eu não, eles estão buscando a história, porque aí tinha a feira, e eles teriam que apresentar, e alguém poderia perguntar, né? E onde é que fica a geografia, por que está localizado nesse ponto, né? Então, e aí a criatividade partiu dessa escolha deles, né, como eu digo, esse insight que eles tiveram, e também na forma como eu integrei com artes, que aí eu digo, bom, vocês não podem saírem desenhando, vamos parar, quem é que vai fazer uma maquete, quem é que vai fazer um cartaz, e aí eles foram se dividindo e foram trabalhando, e foram se integrando, o grupo, assim, aquele que estava sempre brigando, bagunçando, ficou tão integrado que eu ficava olhando, será que essa criança está trabalhando mesmo? E ele fazia desenhos maravilhosos, né? Então, a criatividade deles foi um insight, né? E aí eu trabalho muito essa coisa assim eu estou trabalhando matemática e digo, pessoal, vamos desenhar. Aí eles dizem, professora, não é artes? Digo, sim, mas aí a gente aproveita a aula de artes, a gente trabalha números inteiros, eles estão fazendo os desenhos com os números inteiros, então eu estou sempre buscando trabalhar essa parte criativa na matemática com eles, né, e buscando sempre a matemática com artes, matemática com português, né, às vezes eu ponho um texto, peço para eles, tá, qual é a interpretação matemática? Eu dei a interpretação de português, agora a gente vai fazer a linguagem da matemática,
sabe? Então, eu vou buscando sempre essa relação, porque eu acho que a criatividade é bem como disse a Vivi, é aqui, é na cabecinha deles, né? É a partir do momento que eles se acham, tem o domínio, não é que eles tenham um domínio, mas eles acham que tem aquele domínio e que eles têm como resolver aquela questão. E aí a cabecinha deles flui, né? Flui, e é assim, e é uma coisa que, às vezes, eu digo, tá, pessoal, me deem tempo para me entender as ideias de vocês, porque eu sou uma, e aí eles vêm todos, Sora, faz isso. Tá, só um pouquinho. Aí eu digo, agora vocês vão sentar e colocar no papel. Aí, claro, que às vezes vem aquele e vai ficar chato a aula. Eu digo, não, mas eu sou uma, vocês são 5 grupos, né? Mas eu gosto muito de trabalhar essa linha da criatividade, buscando com a interdisciplinariedade. Foi bem difícil, eu demorei um bom tempo para ter esse insight de entender essa linha deles, eu trabalho com ensino fundamental 2, né, porque eles chegam no 6º ano, eles estão acostumados com 2, 3 professores, e aí aquele universo, né, de 11 professores, e aí eu digo, pessoal, cada professor vai ter uma maneira, eu sou assim, aí às vezes eu tô vindo para a sala dele, tá as carinhas dele lá, vem, Sora, vem pra gente ser criativo, Sora, vem. Não, bacana. Mas é mais ou menos assim, Flávia, foi uma coisa assim que eu fui construindo com o tempo, Entendi. sabe? Eu, Gislaine, para que eu conseguisse passar para eles, né? Entendi. Trabalhando sempre os 2 lados, porque a minha formação foi bem oratória, né? O professor na frente, falando, e aí quando começou, exatamente, quando começou a escola, no início eu trabalhava muito com a parte experimental da física, aí quando eu fui para o fundamental, a matemática, eu tive um choque, né? E aí eu demorei para entender que a criatividade tem que começar lá no 6º ano, né, buscando para continuar, mas é bem legal, eu gosto. Tá certo, maravilha, obrigado. Professora Aline, agora cheguei. Boa noite. Tudo bem, professora? Boa noite. Tudo ótimo. Maravilha. A questão da criatividade, assim, eu vejo muito quando está em sala de aula, porque hoje esse momento que a gente está vendo é muito online, então o professor tem que ser mais criativo que o aluno, porque vai poder chamar a atenção. Mas de modo geral, né? Mas aí, quando a gente está dentro da sala de aula, o primeiro ponto da criatividade é do professor. Ele tem que criar uma atividade que vai chamar a atenção deles. A interdisciplinaridade também tem as suas dificuldades quando está na sala de aula, porque muitas das vezes fere o ego do colega, que você está trabalhando uma coisa e diz ele que não te compete, independente do seu conhecimento. Eu tinha esse problema porque eu dava aula para o técnico, então é um pouco mais complicado. Tá. Aí, quando você fala a interdisciplinaridade, você fica muito preso, porque a interdisciplinaridade não traz o conhecimento do aluno. Já a transdisciplinaridade já trabalha com o conhecimento prévio dele. Então, ele agrega muito mais na questão da criatividade e ele busca não só com ele, mas com a família, informações para poder fazer determinadas coisas. Entendi. Então, a atividade, às vezes, eles também, o que eu percebi, a gente trabalhava com projetos e a gente acabava indo para as feiras, que no momento que você dá para ele a oportunidade dele gerenciar tudo muda. Aquele que quer realmente, que se interessa, aquela coisa toda, eles viram protagonistas junto do trabalho, da atividade, e a gente fica como um mero espectador. A gente só lá, ajusta algumas coisas, ajusta um pensamento, se o pensamento está errado, mas sem medo. No meu caso, eu não acredito muito no erro. Então, o aluno não erra, a gente não erra, a gente só chega a uma informação errada. Tem que começar de novo. E aí começa de novo, e dali a gente vê onde é que a gente errou, porque o erro também é informação.
Então, ele vai saber informação. Então, essa coisa da transdisciplinaridade traz isso, porque ele, um conhecimento que ele vai adquirir, que mais lá para frente ele vai usar em outra coisa. Entendi, legal. Então, assim, a criatividade é muito importante hoje, mais para o professor que está dando aula online. Porque parabéns para vocês que estão conseguindo aí sobreviver. Tá certo. Obrigado, professora. Bom, deixa eu contar um pouco, então, nessa história, eu me coloco que nem vocês, né? Eu dei aula eu sempre dei aula para a área técnica, né? E a minha formação falei para vocês que eu sou cientista da computação e tenho uma especialização em banco de dados e sempre fui para essa área de banco de dados, né? E eu sempre dei aula da área técnica para curso superior e para técnicos, né? E para integrado, sempre foi dessa área da tecnologia. Mas eu percebia que por ser uma área que você começa com um processo de contextualização, é uma disciplina que ela começa maçante, porque você tem que explicar alguns fundamentos, assim como eu acho que é qualquer outra disciplina, matemática, português, tem que explicar as regras, né? Para depois você começar a ver. E eu percebia que esse processo era muito maçante e era muito, como é que dizer, improdutivo. Tá? Isso não cativava o aluno e eu nunca tinha os resultados das minhas aulas que eu gostava. E aí, com o tempo, quando eu descobri o STEM, eu comecei a fazer diferente na minha aula, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui como é que eu fazia a minha aula, né? Vou dividir um pouco com vocês aqui. E foi uma forma que eu tornei a aula, e eu tive bons resultados, porque aquele aluno que antes ficava sentado ouvindo, agora ele virou parte do processo, né? Então, o que eu fazia? Eu sempre gosto de começar com um problema, né? Eu sempre gosto de começar com um problema. E aí, as minhas aulas não eram assim. Agora elas são assim. Então, eu sempre começo com um problema. Então, eu vou dividir aqui uma brincadeira com vocês, que eu faço com eles. Deixa eu pegar aqui. Eu vou dividir a tela toda aqui com vocês. Vou dividir um recurso com vocês, né? Eu, evidentemente, não é o foco ensinar aqui nessa aula, mas se alguém depois tiver querer saber um pouco mais, fala comigo, depois, em outro momento, eu explico mais detalhes da ferramenta. Mas o fato é que eu aprendi a fazer algumas coisas, né? E aí eu fui buscar. Então, vocês estão vendo aqui a tela de um aplicativo online, certo? Ele funciona no celular também, tá? Mas, basicamente, o que ele faz, né? Ele coloca uma pergunta. Se vocês quiserem participar também, ó, se vocês quiserem participar, tá vendo esse site aqui no celular? Se vocês quiserem digitar esse site aí no celular de vocês, não é obrigatório, é só para a gente testar. É www.mente.com. E aí, quando você entrar nesse site, você pode digitar esse código aqui, ó, que ele vai pedir em algum lugar ali, ele vai pedir esse código, tá? Deixa eu corrigir aqui. Opa, deixa eu corrigir aqui. Menti.com. Menti.com. Né? Aí ele vai pedir um endereço, um código aqui. Eu vou colocar 60 51 74 90. E aí eu dou um ok ali, submit, e aí vai aparecer uma pergunta. E aí o aluno, ele vai responder para mim o que ele entende sobre banco de dados. Armazenamento, né, de informação. E aí ele dá um enviar. Até escrevi errado aqui. Mas perceba que vai começar a aparecer aqui, ó. Vai começar a aparecer para ele na tela. E o que eu faço com os alunos, né? Vocês não precisam colocar nada aqui, tá? Vocês podem até colocar qualquer mensagem aqui, mas o que eu faço? Eu começo a tornar o aluno parte desse processo, tá? Então, ele tá lá na frente do computador, ou ele tá no celular dele,
e ele começa a responder. E eu posso fazer, né? Eu posso fazer qualquer pergunta que eu quiser. Eu posso perguntar, por exemplo, o que ele entende sobre sociedade, sobre filosofia, por exemplo, e eles vão respondendo. E o fato é que vai aparecendo aqui as palavras, sem o compromisso de estar certo. O fato é que os alunos, eles vão falando, eles vão saindo, porque o aluno tem muito essa coisa de ser tímido, né? E aí você vai trazendo, vai tirando ele dessa timidez. Você vai tirando ele dessa timidez. E aí eu posso fazer várias perguntas, tá? E a coisa vai andando. Ó, vocês estão participando aqui, ó, vai aparecendo, né? As informações. Muito legal. Em tempo real. Isso é legal, porque o aluno ele vai se sentindo agora parte do processo. Ele percebe que agora, antes, eu estava lá na lousa escrevendo e falando. E agora, às vezes eu falava para ele levantar e escrever alguma coisa na lousa, ele falava, não, professor, eu tenho vergonha. Então agora ele está se sentindo parte do processo. Eu estou resgatando essa parte que ele como é que eu posso dizer? Essa participação dele, esse protagonismo dele, eu estou começando a trazer ele para a minha disciplina, tá? E aí eu vou trabalhando dessa forma. E aí eu vou construindo. Então, uma aula eu vou apresentando isso, aí no outro momento eu peço outras coisas e ele vai interagindo. Chega uma hora que eu desenvolvo toda a minha disciplina técnica de banco de dados trabalhando desse jeito. Quando o aluno percebe, ele já está desenhando, ele já está desenvolvendo o banco de dados ali para ele. Ele já está desenvolvendo, tá? E ele nem percebe isso. Ele nem percebe isso, tá? Eu vou dividir com vocês também um outro programa muito legal. Deixa eu localizar aqui na minha máquina, só um minutinho. 192. Na verdade, ele está no meu celular, tá? Ele está no meu celular. Deixa eu ver aqui, 05. Deixa eu só... Aqui... 192, 168, 05. Deixa eu só voltar aqui, que ele gerou um outro código. Ah, legal. Rejeitar. Espera aí. Deixa eu só... Espera um pouquinho. Eu estava fazendo o cara errado. Conectar. Agora sim. Conectar. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês, senão vocês não veem. Deixa eu aqui, tela inteira. Esse programa eu adoro, tá? Vamos lá, internet. Maravilha. Então, deixa eu aqui agora localizar. Maravilha. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo aí a tela do meu celular para vocês? Tá aparecendo, pessoal? Tá sim. Tá, legal. Então, olha só, tem um aplicativo aqui, ó, eu vou clicar nele. Eu gosto muito desse aplicativo. Tem até algumas coisas aqui. Eu tenho usado ele bastante para algumas questões legais e eu queria mostrar ele para vocês hoje. Esse aqui é um programa chamado Arduino Science. Ele é público, tá? Você não paga nada para ter ele. E o legal dele é que ele funciona em praticamente todos os celulares. Eu testei em aplicativos de 2015, em versões de celular de 2016 para cá, ele funciona perfeitamente, tá? Então, olha que legal. Vou clicar aqui nesse botão de mais e vou criar um novo experimento aqui. Vocês estão vendo que aqui na parte de baixo tem um negocinho chamado sensores ali? Na parte de baixo, o segundo ícone. Sim. Perfeito. Eu vou clicar aqui, ó. Olha que legal. Eu tenho vários sensores aqui. O primeiro deles que apareceu para mim é um sensor de luz. O que ele está fazendo? Ele está medindo a intensidade da luz aqui da onde que eu estou trabalhando.
com vocês, ó. Eu estou apontando ele para bem debaixo da luz e ele está medindo. E o legal é que conforme eu vou afastando, né, ele vai reduzindo a intensidade da luz e ele vai gerando um gráfico ali em tempo real, tá? Eu vou colocar agora a minha garrafa de água na frente da luz, vocês vão ver que diminuiu a quantidade de luz que passa. Quando eu tiro a garrafa, a quantidade de luz aumenta. A hora que eu faço isso, eu posso investigar um monte de situações interessantes aqui nesse processo. Por que que quando a luz passa pela água, é retida uma parte da luz quando passa pela água? Essa é uma pergunta, né? Por que que está retendo uma parte da luz? Né? Eu tenho outros sensores aqui, por exemplo. Deixa eu colocar outro sensor aqui. Espera aí, deixa eu só tirar isso daqui e fechar o cartão. Eu vou mudar o sensor aqui, ó. Vocês estão vendo que tem uma barrinha aqui, ó, que ó, embaixo desse texto luz ambiente tem uma barrinha com ícones. Esse aqui são os sensores que estão disponíveis no meu celular. Isso aqui é o celular, é um sensor de som, de barulho, os decibéis, né? Então, por exemplo, será que os alunos fazem muito barulho na sala de aula, quando a gente está no presencial? Será que seria legal, estou dando alguns insights, será que seria legal investigar a quantidade de barulho que tem na minha casa e como é que isso afeta o meu humor, por exemplo? Estou dando aqui algumas ideias malucas, né? Mas, basicamente, o que é a medida do som? O que é a intensidade do som? Como é que o som se propaga nos diferentes ambientes, né? Eu tenho aqui um outro ícone, que esse daqui ele vai medir a frequência do som, do barulho lá em hertz, né? Ele vai medir aqui em hertz. Se eu clicar nesse sinal aqui de interrogação, ele me dá uma pequena ajuda, um pequeno tutorial do que é esse sensor, tá? Eu tenho outros sensores aqui, ó, que eu gosto bastante. Esse daqui é um acelerômetro, né? Um acelerômetro linear. Vocês vão ver que conforme eu estou mexendo no celular, ele está mexendo no gráfico ali. Sei lá, simulando um terremoto, por exemplo, entendeu? Eu tenho aqui um sensor que ele é um acelerômetro, quer dizer, no eixo X, né? Então, por exemplo, será que eu consigo trabalhar o equilíbrio? Será que o jovem tem mais equilíbrio que o avô dele? Uma pesquisa, né? Sei lá, uma questão interessante. Pega lá o avô na casa dele, né? E vamos medir qual é o fator de equilíbrio entre uma pessoa, sei lá, de 60 anos e uma pessoa de 17 anos. Ambos vão ficando que nem saci, numa perna só, né? Eu tenho aqui, por exemplo, esse outro, que é o acelerômetro no eixo Y, né? É muito legal isso aqui para a gente verificar aquela lei de Newton, né? Tem um outro aqui, que é o acelerômetro no eixo Z. Então, eu tenho no eixo X, Y e Z. Eu tenho aqui uma bússola, né? Eu posso mexer o meu celular e a bússola vai mudar aqui os graus, né? Que eu posso medir. Eu tenho um outro que é muito legal, que é o magnetômetro, né? Magnetômetro. A hora que eu afasto da tela do meu celular, perceba o meu celular da tela do computador. Eu vou aproximar, ó. E aí aumentou. Por quê? Porque tem um processo de magnetismo aqui. Provavelmente, se eu aumentar também perto da lâmpada, ele vai interferir. Qual é a quantidade de magnetismo que nós estamos sendo bombardeados nesse momento, no dia a dia? E será que isso afeta a vida da gente, a saúde? Quais são os conhecimentos, né? Basicamente, eu tenho todos esses sensores aqui instalados. Da onde veio esses sensores, Flávio? Do meu celular, do seu celular, do celular do aluno, por exemplo. Legal, vou pegar aqui uma coisa exemplo. Vocês estão vendo que tem um botão gravar aqui no meio? Eu posso gravar essa ocorrência. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, ó, você vai ver que ele vai gravar. Você vai ver que ali na parte de cima do recording está correndo o tempo, né? Então, eu estou medindo
a intensidade do magnetismo que que um determinado dispositivo tem. E aí, quando eu achar, já deu o tempo de medição, eu posso parar. Tá vendo que apareceu ali embaixo, ó, uma opção chamada ver? Se eu clicar aqui no ver, ele veio para aquela gravação. E eu posso fazer algumas anotações nela, né? Se eu clicar nela aqui, eu posso ver o gráfico, eu posso mudar o nome, tá vendo ali em cima no topo que está a gravação 1? Eu posso vir aqui e colocar teste 1, por exemplo, né? Ou vamos colocar o nome lá, análise 1, por exemplo. Gravei, né? E eu posso fazer algumas medições, né? Eu posso fazer várias medições. Aonde eu quero chegar aqui? Deixa eu parar aqui agora. Deixa eu só parar aqui de transmitir para vocês, para me voltar a falar. Parei aqui. Vou voltar aqui com vocês. Vocês viram que bacana que é o aplicativo? E ele funciona, né, em vários celulares. E é legal porque dá para o aluno depois mandar isso para a gente também. Então, hoje eu uso bastante isso aqui quando eu quero buscar algumas coisas, né? Eu quero explorar, por exemplo, algumas criatividades, algumas interdisciplinaridades deles, né? E aí eu queria provocar vocês aqui com uma segunda pergunta. Agora. Eu vou colocar aqui no chat e gostaria que vocês dessem o ponto de vista de vocês. Queria que vocês falassem um pouquinho. Basicamente, professor, como você entende o emprego da tecnologia em sala de aula? Quem poderia começar? Como é que você entende, né, o emprego da tecnologia em sala de aula? Não se preocupem de vocês estarem erradas, tá? Que nós aqui estamos construindo uma verdade. Ninguém tem a obrigação de saber o certo, não. Flávio, eu percebo que... Deixa eu ligar aqui minha câmera, que está movimentado aqui. Eu dei uma desativada. A gente está em casa, né? Eu percebo que, assim, hoje em dia ainda o aluno é espectador, né? Usamos pouco, fazendo com que o aluno seja efetivamente o usuário dessa tecnologia. Então, na maioria das vezes, quem usa essa tecnologia é o professor, e raras as vezes que o aluno é instigado a aproveitar ali o equipamento que ele tem, né? É lógico que depende da situação financeira, da realidade de cada escola, mas muitos têm acesso, né? Seja um simples smartphone, e acabamos não usando o potencial dos equipamentos que às vezes eles carregam. Então, né, eu vejo que isso é necessário, assim, fazer com que ele entenda que aquela ferramentazinha que muitas vezes ele usa só para ficar jogando ou só para ficar brincando, tem outras funções, e tem funções de aprendizagem também. Então, né, eu percebo que tem um potencial muito grande, mas ainda muito pouco explorado dentro da educação. Completando o que a Vivi estava falando, nós como professores não fomos preparados para ajudar eles a entender essa tecnologia, porque a visão deles é jogos, é YouTube, e aí muitas vezes, dependendo da escola, acaba sendo bem radical, não pode usar celular na sala de aula, tá? Mas aí agora começa o grande debate, mas se eu quero usar o Mente, como é que o meu aluno vai usar? Eu vou estar no computador e ele vai estar onde? Ele vai ter que usar o celular, o Arduino que tu acabou de mostrar, ele vai ter que usar isso na sala de aula. Só que aí tem que haver, eu acho que também na disciplina de projetos de vida, uma conscientização da importância de usar a informática, a tecnologia a favor da educação. Porque até ontem, a tecnologia era uma coisa do professor.
né? Nós fazíamos, agora não, o aluno tem que ser o protagonista, mas para ele aprender, para ele entender o papel dele, ele também vai ter que parar e pensar, né? E é uma coisa que eu tenho meu menino de 4 anos e eu tô sempre falando com ele, digo, o computador não é só jogar, o computador é aprender, é viajar pelo mundo, é conhecimento. Às vezes, no começo ele ficava me olhando assim, agora ele já capta, né? E ele vai, mas eu acho que tem que ter uma conscientização no Brasil, porque a gente vê em alguns países fora, pelas falas, que os alunos têm essa conscientização que é importante usar a tecnologia a favor da educação. E no nosso Brasil, as coisas foram se perdendo em função do salário do professor que não é adequado, aquela velha mania de dizer, não, mas eu não ganho o suficiente para estar estudando, né? Só que a educação não parou, nós paramos, e a educação evoluiu. Desde a década de 60, a gente vê falar de projetos de sala de aula invertida, e o que aconteceu? Nós estávamos com a lousa e deu. E aí veio a pandemia, a gente teve que aprender a usar a tecnologia, né? Meio que forçado, mas estamos aprendendo para que eu espero no presencial a gente consiga mostrar para o aluno que o celular dele não é, que a tecnologia que ele tem não é só para divertimento, e sim para buscar conhecimento, autoconhecimento também. Tá, legal, bacana. Completando a fala da Gislaine, né, a gente tem um problema, porque existe uma lei em vários estados que proíbe o uso do celular em sala de aula. Exatamente, no meu estado a gente tem cartaz pela escola, proibido usar celular, e agora... Aqui também, mas mesmo assim não tem como você não usar. Não tem como. Eu tinha uma aluna que ela conseguia digitar trabalho, norma na BNT, pelo celular. Bah. Então, mas aí eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta. O celular foi proibido, aí a minha pergunta, ele foi proibido porque ninguém nunca pensou em usar o celular, fechando a questão do celular, porque ninguém nunca pensou em usar o celular. Se isso for verdade, será que isso pode ser revisto? Como é que vocês encaram isso? Eu acho que o pensamento vai continuar o mesmo, que o aluno vai estar preocupado em ver rede social e YouTube do que ele usar para o estudo. Esse é o problema, né, Aline? É a mentalidade que o aluno traz. Ele é uma geração, ele é um nativo digital, mas o nativo digital para as redes sociais. E nós somos imigrantes digitais para usar a tecnologia a nosso favor. Eu acho daí vem a criatividade do professor. Fazer com que ele use o celular para outros fins. Mesmo assim, tem aquele que vai usar, mas aí se a gente conseguir uma maioria para utilizar de forma correta em sala de aula, o perfil muda. Sabe que foi justamente, desculpa, Flávio, foi justamente essa tua fala que eu comecei a olhar a sala de aula invertida diferente, né? Porque eu dizia assim, tá, eu vou largar o assunto da aula, os alunos vão pesquisar, mas e aquele que nunca não quer nada? Aí o professor disse, tá, mas aquele que nunca quer nada vai se dar por conta que toda a turma está trabalhando e ele vai trabalhar. Eu acho que aí é que está esse revés que a gente vai ter que fazer na sala de aula com a tecnologia, né? Mostrar. Porque pense, se a gente tomar o celular como um ponto referencial, a gente pode jogar isso um pouco do outro lado da corda e pensar que o aluno que não faz nada, ele também está ali, né? Evidentemente, problemas existem, né? Porque o aluno que hoje, vamos tentar fazer uma equiparação, o aluno que está acessando a rede social, a gente poderia equiparar aquele que não está fazendo nada, né? E aquele que está trabalhando com uma ferramenta que o professor buscou e está trabalhando um conceito ali, tem aqueles que estão ali fazendo uma redação na hora ali em sala de aula para exercitar um conceito de português. Então, de certa forma, se a gente pensar assim, a gente tem a mesma figura,
só que com uma roupagem diferente, né? Eu acho que é interessante a fala de vocês, porque eu nunca fui atrás para ver se tem uma lei aqui dessa em Sorocaba. Eu lembro que há um bom tempo atrás, eu vi algumas polêmicas na televisão. A escola que eu trabalho também tem alguns problemas assim, mas a gente tenta sempre policiar para o aluno não ficar com o celular dentro da sala de aula. Eu tenho uma visão diferenciada disso. Eu sempre vi o celular como uma ferramenta de trabalho. Mas é porque você é técnico. Então. Você é técnico. É essa visão que muitos professores acabam não tendo. Sim, mas eu comecei a enxergar essa visão também um pouco dos professores. Eu tenho uma visão, eu não vou falar o que eu vi, mas eu enxerguei que os professores parecem, como a professora Gisele falou, parece que eles estão presos numa questão, né, que eu não vou levantar aqui, mas a gente precisa transpor isso. Eu estou falando do celular, mas pode ser qualquer outra coisa. Eu acho que a gente teve essa resistência quando a gente saiu, lembra lá do mimeógrafo? Sim. Né? As provas que ficavam cheirando álcool, né? Me lembra a minha infância. Então, pois é, eu também fui dessa época, né? Esses dias atrás, até conversando com a minha esposa, estava lembrando desses episódios, com as minhas irmãs e tal. Mas a gente transpôs, em algum momento, aquele mimeógrafo migrou para aquela transparência, que era o retroprojetor, né? E aí, do retroprojetor, a gente migrou para a apresentação via data show. E eu me lembro que existiam alguns colegas que falavam que não, isso daqui é moda, isso daqui está tudo errado, isso aqui não sei o que lá. Existiam algumas questões, né? E é justamente esse entendimento da tecnologia que eu acho que a gente precisa debater, né? E pensar como é que a tecnologia afetou isso dentro da sala de aula. Porque é notório, né? A escola ela andou se aparelhando. Tudo bem que talvez não seja de forma igualitária, no país todo. Eu acho que a gente tem muitos problemas para resolver, mas é notório que as escolas, de certa forma, elas andaram se aparelhando nos últimos 10 anos para cá com algum recurso tecnológico. A lousa predominantemente era de giz, algumas já são de caneta. Né? Predominantemente, não sei se ainda, mas deve ter o tal do retroprojetor, que você usa a transparência. Algumas escolas conseguiram fazer aquisição de data show. E aí a resistência, né? A resistência. E como é que vocês veem isso, essa resistência? Você, da questão da resistência, na escola que eu trabalhava, que era um técnico, lá tinha aqueles quadros interativos. Tá. Tinham 4 quadros. Pergunta quantas vezes ele foi usado. Muitas das vezes o professor não queria, os professores não queriam utilizar porque dava muito trabalho, porque você tinha que montar a aula no Prezi, alguma coisa parecida. Primeira vez que ele foi usado, e eu que usei numa feira de ciências, eu dei para os alunos, eu ofereci o quadro para eles fazerem fazer a apresentação para os alunos do 9º ano que iam lá conhecer a escola. Então, eu falei assim, vamos usar o quadro interativo. Vocês criam aí a apresentação do jeito que vocês quiserem, movimento, vai não sei o quê. Eles fizeram. Ai, que legal. Foi a única vez que o quadro foi utilizado. Na minha escola tem um quadro interativo na sala de informática, são 3 anos, tá? E aí faz 3 anos que eu pergunto, posso usar o quadro interativo? Mas tem que comprar uma peça. Mas a peça não foi comprada faz 3 anos, e eu estou querendo, porque eu acho que, por exemplo, fazer o corpo humano, ver o coração pulsando é outra coisa, é uma outra visão, né? Não, mas tem que comprar a peça. E agora, quando tu falou que não é do docente, do professor, eu tenho na minha escola muitos colegas hoje que não querem, que não usam tecnologia, que não vão usar, que estão assim, sedentos para voltar para o presencial, para voltar da aula no quadro com a caneta. Porque já tem aula pronta. Ele não vai precisar mudar em nada, ele só vai manter a mesma aula de todos os anos. Exatamente. Igual na universidade. Porque a maioria do pessoal pega trabalho, tudo do pessoal
pelos anteriores? Pelo mesmo motivo. Ela não muda. Nada muda. Entendo. Tinha professores, eu sou engenheira eletricista. Hoje eu tô como mediadora de robótica, para tentar fazer o doutorado na área de robótica educacional. Tinha professores que tinham, juro, o papel estava amarelo, rasgado na ponta, que ele usava há mais de 20 anos naquela mesma aula. Porque na engenharia muita coisa não muda. Mas isso também não muda. Na escola ou no seu doutorado? Não, no caso, na minha graduação. Na sua Porque graduação. muito da minha rebeldia, daquilo que eu falei, que eu conversei, que eu batia de frente com a direção e tudo mais, foi por conta da minha graduação, porque eu não tinha oportunidade de fazer as coisas. Tinha professor que falava para mim, você não vai conseguir. Caramba. Eu não vou te apoiar. Nossa, que coisa. E eu achei, aí quando eu entrei na sala de aula, eu pensei, eu não posso fazer isso com eles. Eles têm o direito de tentar. Por isso que eu meti a cara mesmo e vamos que vamos. Ainda bem que a professora teve essa coragem. Eu não tinha nada a perder. Eu não tinha nada a perder. Tá certo, eu estava lá porque eu gosto de multiplicar. Assim, eu não tinha, a minha formação não era professor. Eu estava como professora. Entendi. A professora do meu filho do 2º ano, eles estão juntos desde a pré-escola, então eles são muito amigos, eles são barulhentos, eles conversam, mas eles entendem, né? E ela foi chamada na direção porque a turma era muito agitada. E ela disse uma coisa que eu achei fantástica: olha, se eu quiser lidar com gente de boca fechada, eu vou trabalhar no cemitério, porque eu trabalho com gente, eu trabalho com criança de 6, 7 anos, e eu vejo a sala de aula assim, a minha sala de aula é barulhenta, sabe? Claro, de vez em quando tem aquela calmaria, tudo, mas eles estão sempre perguntando, conversando, interagindo, às vezes eu dou uns gritos também com eles, aquela coisa toda, né? Mas o que é isso? Porque eu acho que a criatividade do aluno, essa interdisciplinaridade, ela não vai nascer no absoluto silêncio, na efervescência das falas deles que eles vão buscando as respostas, às vezes mediando os conflitos que aparecem, né? Porque eles às vezes são antagônicos. Exato. Gostei. E aí, as gurias, como é que tu consegue entender eles fazendo essa bagunça? Eu digo, mas no caos é o sistema mais bagunçado do planeta, então eu estou dentro do meu caos. E com isso, essa coisa toda também a professora ganha os pais. Então, ela ganha o respaldo dos pais. Então, qualquer atividade que ela decida fazer, ela vai ter o apoio dos pais. Mas a fala de vocês, ela me lembra um texto que eu li de um Edgar Morin, que o professor que me orienta me passou, e ele fala um pouco dessa fala, da professora Gislaine sobre essa questão do caos. Ele tem uma fala muito interessante que a gente acaba sempre buscando a ordem, né? E a ordem, de certa forma, ela é uma cerceadora da criatividade. E a desordem, ela está sempre buscando coisa nova. Então, eu gostei do ponto de vista de vocês. Deixa eu ver se a professora Vivian e a professora Cíntia querem falar um pouco. Flávia, depois disponibiliza esse texto aí, por favor. Eu ia falar a mesma coisa, eu quero o texto. Gostei. Você quer esse texto do Edgar Morin também? Sim, gostei da dica aí. Legal. Não quero me colocar, não, mas concordo com a colocação das colegas aí, da Aline e da Gislaine. Tá, bacana, legal. Professora Cíntia, quer falar um pouco? Então... Não, a mesma coisa das professoras, concordo em tudo. É isso mesmo. Maravilha. Bom, eu vou fazer o seguinte, então. Eu estou quase finalizando aqui, a gente já está bastante extenso. Eu vou pedir, então, eu sempre termino a aula com tarefa, né? Estou que nem professor já, né? Eu vou deixar aberta a meta, tá? Eu quero ter o feedback de vocês, mas não agora. Eu vou pedir para vocês, eu vou mandar depois por e-mail, vou mandar lá no Telegram também, eu vou pedir que vocês façam um plano de aula para mim, certo? E o que tem que ter nesse plano de aula, Flávio? Bom, o tema é livre, vocês podem fazer do que vocês quiserem,
Se vocês quiserem fazer sobre uma questão que vocês têm afinidade, fique à vontade. A única coisa que é obrigatória nesse plano é que ele tem que contemplar a ideia do STEM. Certo? É a única obrigatoriedade. Então, você tem que construir o seu plano de aula. Se você quiser falar sobre, por exemplo, filosofia, maravilha. Mas pense das perguntas que nós exploramos aqui hoje, tá? E fique à vontade para ser criativo e interdisciplinar do jeito que vocês quiserem, tá? E aí a única obrigatoriedade é tem que ter STEAM no plano de aula de vocês. Então, pode ser de qualquer assunto. Tudo bem? Combinado? Tem um formato mais ou menos para a gente poder seguir, não? Não, vocês podem fazer o formato que vocês estão acostumados. Sabe que uma coisa, eu não aprendi a fazer plano de aula na faculdade. Nem eu. Né? E aí, quando eu cheguei na escola, diz a minha supervisora, primeiro ela achou que eu era aluna, porque eu tinha uma cara de guriazinha, ela me olhou e disse assim, não temos mais vaga. Eu disse, não estou procurando vaga, eu sou professora de física. E ela disse assim, agora eu quero plano de aula. Aí eu, tá. Entendi. Aí eu fui buscar, né? Fui aprender. Não tem aprender, mas não sou muito assim, ó. Graças a Deus, a minha supervisora hoje, ela é fantástica, e ela só me diz, Gislaine, coloca no papel as ideias que tu vai trabalhar esse ano que eu organizo, diz ela, assim. Então, tá mas bom. É muito bacana. Eu já tive estagiários da Universidade Federal que fizeram planos, assim, que eu olhava e eu dizia para eles, para que tanta coisa? Eu brincava com eles, para que tanta coisa, né? Mas vamos fazer, vamos lá. Mas fique tranquilo, tá? Faça de acordo com a sua trajetória, a sua vivência, tá ok? É por isso que eu falei, eu deixei a mente aberta, deixei a meta aberta, entendeu? Então, vocês estão livres para pensar do que vocês quiserem fazer. Tá? A única obrigatoriedade é que tem que ter alguma coisa de STEM lá. E aí a gente tem que lembrar que STEM trabalha aqueles pontinhos lá, certo? Como é que vocês vão mandar isso para mim? Eu gostaria que se vocês tivessem algum editor de texto, vocês depois gerassem o PDF e me mandassem ele depois, tá bom? Se tiver dificuldade para fazer isso, não tem problema, tá? A gente vai se arrumando. Mas aí, eu só gostaria que vocês, então, fizessem e me mandassem, tá? Fiquem tranquilos, esse plano de aula, ele não vai ser divulgado, certo? Ele vai ficar para essa pesquisa. Então, se eu precisar anexar, eu vou tapar lá o nome de vocês. Fique tranquilo, certo? Então, não tem problema com isso, não. Não, mas é uma questão de sigilo por conta do próprio projeto, a professora Aline. Mas aí, se tiver qualquer informação, eu vou ler esse plano, se tiver alguma coisa que remeta a algum autor, fique tranquilo. O que eu quero é que vocês se sintam à vontade, como se vocês estivessem preparando o plano de aula para a aula de vocês, tá? Então, fiquem à vontade. Fora isso, eu estou encerrando com vocês, então, aqui agora. Eu sempre fico muito feliz quando a gente conversa, que vocês trazem bastante coisas novas, insights, né? E aí eu fico triste porque termina, mas a gente é ser humano, precisa descansar, né? Precisa cochilar um pouco. Sabe, Flávio, que às vezes eu sou não é metódica, assim, mas se eu me determino a fazer uma coisa, é aquele horário, né? E aí eu botei na minha cabeça, sexta-feira, 18h30 até as 20h30, eu não faço outra coisa. Aí estava uma colega minha aqui que precisou de uma ajuda, e aí ela não saía aqui de casa, eu digo, já é 15 para as 19, eu tenho aula às 19, ela tô indo embora, tô indo embora, porque eu foco. Entendi, é uma coisa que eu tive que aprender. Perfeito. Eu fazia muita coisa ao mesmo tempo, né? Aí uma hora eu não conseguia resolver tudo, porque a gente acha como professor que pode resolver o mundo de vez em quando, né? E acaba não conseguindo e acaba até se auto-prejudicando, né? Perfeito. E aí eu parei e digo, não. Aí eu faço uma organização do meu dia, 19 horas. Aula. Aí o meu filho pergunta, tu vai ter aula, tu vai dar aula ou tu vai fazer aula? Eu digo, eu vou ter aula, eu sou aluna. Tá certo, maravilha. Mas sempre é assim. Tá jóia.
E aí, eu fico à disposição de vocês, então, para qualquer dúvida, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida do que a gente falou aqui ou de alguma coisa, depois, se eu esquecer, pode me cobrar lá depois para mandar esse texto do Edgar Morin, tá? Que às vezes eu também esqueço, tá? Que eu vou desligar aqui agora, eu vou jantar e eu vou dar uma desacelerada. Mas pode me cobrar, tá bom? Tudo bem, então? Tchau para vocês. Alguma pergunta de última hora? Podemos ir? Não, obrigada, Flávio. Tá ok, então. Obrigada, Flávio. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Bom final de semana para todos nós. Tchau, tchau. Até semana Pra que vocês vem. também. Tchau, Tchau, tchau. até semana que vem. Tchau.